Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estava aqui pensando e hoje nós vamos conversar, dialogar, aprender um pouco mais sobre o senso comum a partir do pensamento e da obra de Hannah Arendt. O senso comum é uma das expressões, termos e, em alguns casos, conceito que mais aparecem na obra de Hannah Arendt. E por que essa preocupação com o senso comum? A preocupação arendtiana é porque, segundo ela, o senso comum é uma forma de sexto sentido que envolve a política. É por isso que a percepção do senso comum para ela é tão importante. O senso comum modela uma percepção política do mundo. Ora, como desenvolvemos o senso de realidade? Como podemos saber se de fato o que estamos vivenciando à nossa volta é real e é representado de uma maneira, digamos, aceitável, correta, justa, honesta e aí por diante? É nesse sentido que o senso comum ganha relevância no pensamento arendtiano. Vejamos por quê. Ora, o senso comum nos ajusta à pluralidade do mundo que nós vivemos. Ora, o mundo é plural. Há uma diversidade gigantesca de realidades acontecendo nesse momento. Como que eu me ajusto, por exemplo, à realidade brasileira nesse contexto atual? Eu me ajusto conversando com outras pessoas, dialogando com outras pessoas, percebendo através dos meus sentidos, organizando a minha percepção pelo pensamento e chegando à conclusão, opa, a realidade que nós vivemos agora é X, Y, Z. É uma realidade de inflação? Então, opa, o senso comum vai dizer, os preços dos alimentos vão aumentar. Nós teremos mais desemprego, é uma percepção do senso comum. Nesse sentido, nós começamos a entender melhor que o senso comum, de fato, é um ajustamento à pluralidade do mundo. Nesse sentido, o grupo familiar, o grupo social com o qual eu convivo, os valores que são compartilhados entre as pessoas formam o senso comum, mais diretamente ligado àquela sua realidade. Nesse caso, é muito complexa a realidade do senso comum que me faça ter empatia com outros grupos sociais. Por exemplo, quando eu penso nesse momento a Islândia, o meu senso comum diz muito pouco sobre a Islândia, por causa da distância, por causa do idioma, por causa da impossibilidade de ter contato com pessoas que vivem na Islândia e aí por diante. O nosso senso comum tende a acreditar que a realidade é exatamente aquilo que vivenciamos naquele momento, mesmo apesar da pluralidade desse mundo. O senso comum não representa, em hipótese alguma, consenso ou unanimidade. O que nós podemos entender com isso? O senso comum me diz que em algum momento algo está funcionando de maneira incorreta. Essa percepção pode levar a várias alternativas de ação ou de crítica social, não necessariamente consensuais, não necessariamente unânimes. É por isso que o nosso senso comum ele é, de certa maneira, calcado na realidade, mas a solução para o que eu estou percebendo vai depender de cada pessoa, de cada grupo, instituição e aí por diante. Este sexto sentido político, segundo Hannah Arendt, vai dizer de maneira imediata o que é certo e o que é errado. E essa percepção do que é certo e do que é errado tem muito a ver com a nossa educação, com a nossa instrução, com as nossas leituras, com os programas que a gente vê no YouTube, na televisão, os programas de rádio, os podcasts que a gente escuta e aí por diante. Nesse sentido, a noção de certo e de errado é muito própria do senso comum. O senso comum baliza mais ou menos o que é certo e o que é errado. E nesse sentido, nós temos aí que o senso comum funciona de fato como senso sentido político. O certo e o errado do senso comum muitas vezes diverge do certo e do errado do filósofo e do cientista.
Ora, como que funciona isso? Nós podemos dizer que a ciência comprovou que o homem foi à Lua. Tá, mas o senso comum pode dizer, olha, eu duvido que o homem tenha ido à Lua. Da mesma forma, os negacionistas científicos dizem que a sua percepção de senso comum informa que não é possível tal coisa acontecer. Por exemplo, vacina faz mal. Vacina prejudica a salvação da minha alma. Ora, essa percepção do senso comum é diretamente oposta à percepção científica, cuja compreensão do mundo e da realidade é outra. É baseado, por exemplo, na razão instrumental. A razão filosófica, que é a razão explicativa, é uma razão também que muitas vezes bate de frente com o senso comum. Enquanto os filósofos questionavam o nazismo na Alemanha, o senso comum dizia não, e esse grupo vai melhorar a economia, esse grupo vai fazer a Alemanha sair do caos econômico. É por isso que o senso comum, muitas vezes, ele, apesar de ter uma certa noção de certo e errado, ele pode ser questionado. E muitas vezes os cientistas, filósofos, até mesmo às vezes os religiosos, vão em desencontro ao senso comum. Há um atrito entre eles. No final das contas, o senso comum, de certa maneira, é uma modelagem da realidade. Podemos afirmar que o senso comum é também uma forma de estar no mundo, é uma forma do ser real, é uma forma de organização do sentido mental, de criação de mentalidade sobre o próprio mundo, ou de reflexões, ou de formas de ver o mundo, ou de cosmovisão, de visões do mundo e aí por diante. Nós não podemos esquecer que, segundo Arendt, esse senso comum modela os outros sentidos, os 5 sentidos que nós temos, 5 sentidos orgânicos. A organização desses sentidos é feita pelo 6º sentido, que é o senso comum. Nesse caso, teria uma função comunicativa. Eu percebo realidades pelo meu organismo e comunico de forma a formar o que nós chamamos então de senso comum. No momento que eu estou, através da linguagem, criando uma representação falada, figurada da minha realidade orgânica, eu estou, de certa maneira, então, dizendo do meu ser real. Nós podemos dizer também, segundo Hannah Arendt, que o senso comum ele ajusta pensamento à realidade do mundo. É por isso que é impossível pensar como outra pessoa. Por isso que muitas vezes é impossível pensar como outra cultura. Ora, eu vou pensar de acordo com o senso comum da minha cultura. Eu consigo ter empatia por outras culturas, eu consigo ter a percepção do que o outro está pensando e por que ele está agindo daquela maneira. Ok, mas em momento algum eu posso dizer que o meu senso comum está atrelado àquela cultura, por uma questão geográfica, territorial, espacial, e mesmo porque o tempo da minha cultura, até mesmo esse tempo, me diz da formação do meu senso comum. O senso comum, então, ele cria uma sensação de uma realidade coletiva. E nesse caso, nós podemos dizer também que o senso comum ele pode caminhar, não obrigatoriamente, para o bom senso. O que seria o bom senso político? Quando nós percebemos que as coisas não estão indo bem. Na política, quando nós percebemos, por exemplo, que a política ela não está representando os direitos humanos. Ora, o bom senso diz que é preciso, então, intervir, agitar a sociedade para impedir a destruição dos direitos humanos. É necessário, então, que o bom senso, derivado do senso comum, diga o limite onde o governo pode chegar. Nesse caso, o bom senso ele funciona aqui como um sentido operatório da realidade. Eu posso modificar a realidade através da ação, desde que por essa ação eu tenha também o bom senso. A perda total do bom senso me diz, por exemplo, da incapacidade de refletir sobre a própria realidade que nós estamos vivendo. É inacreditável como certas pessoas conseguem perder não só o senso comum, como o bom senso, criando verdadeiras estruturas mentais que são total e completamente fora da realidade. E esse viver no mundo fora da realidade significa, então, que
que a gente pode criar verdadeiros absurdos filosóficos, políticos, legislativos, morais, éticos e aí por diante. Nesse caso, quem nos ajuda a pensar esse contexto de uma certa anomia do senso comum e do bom senso é Émile Durkheim, quando ele diz que anomia é a perda total de referências para a ação. Então nós percebemos que a perda do bom senso e do senso comum pode levar ao fracasso de uma comunidade política. É nesse sentido que Arendt nos alerta que o bom senso ele é fundamental para a política, mas que o bom senso também depende da intervenção da ética, da moral e de raciocínios bem elaborados acerca da vida em comum. Ou seja, no final das contas, nós sabemos que o senso comum e o bom senso afetam diretamente a política. Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe e até a próxima.